Fala galera, passando aqui para mais uma aula extra, e nessa aula eu vou te mostrar a maneira correta, de fazer texto sublinhado e 100% responsivo no Elementor, mas essa aula também é válida para quem faz em outras plataformas que tem como você adicionar código, como o Webflow, por exemplo, ou se você está criando diretamente no código, talvez esse vídeo também te ajude. E basicamente o que eu estou falando é sobre esse tipo de sublinhado aqui, que a gente tem nos textos. Então é algo bem comum de interface, a gente vê esse tipo aqui, onde tem o texto comum e uma palavra que está sublinhada, Então tem esse sublinhado aqui estilizado. Separa aí alguns exemplos aqui, você pode ver que tem vários exemplos que a gente pode ver aqui. É um item muito comum dentro de interface, A gente tem alguns mais discretos, a gente tem aqui outros que são para marcações não no H1, no texto grande, mas site que, por exemplo, todos esses capzinhos aqui de categorias, por exemplo, eles usam esse sublinhado personalizado. E vou mostrar para vocês como fazer isso de maneira 100% responsiva aqui no Elementor. E por que eu estou falando sobre fazer isso 100% responsivo? Eu vou mostrar para vocês a forma errada que talvez você até esteja fazendo dessa forma, para eu mostrar qual é o problema de fazer desse jeito. Inclusive uma forma que eu fazia antigamente, antes de conhecer essa outra solução, a forma que eu fazia. Então vou mostrar para você aqui no Elementor, Geralmente quando você quer adicionar aqui aquele sublinhado, o pessoal vem aqui, pega um container, coloca na tela, vai e dá uma altura fixa para esse container, por exemplo, 20 pixels de altura, coloca uma cor de fundo aqui, vou colocar uma cor, deixa eu ver aqui, deixa eu copiar a cor que eu vou usar já de uma vez. Então, coloquei uma cor aqui, pode mexer na largura desse container, Então vem aqui, coloca a largura mais ou menos, vem em posição, coloca absoluto e vem aqui e tenta acertar o lugar onde vai ficar, Então, quero que esteja aqui no texto sublinhado, Então ele fica tentando acertar aqui, mexe na largura desse container, para ele pegar de um lado ao outro, e tecnicamente está feito, É uma forma assim que resolve esse problema aqui nesse momento. Só que tem um pequeno problema. Olha só, quando eu visualizar aqui a nova guia, vou inspecionar e olha o que acontece, eu estou nas telas de celulares. Olha onde que está aquele meu sublinhado. Olha só na tela de tablet como ele está. Inclusive, mesmo na tela de desktop, quando ele começa a quebrar a linha do texto, olha só o que aconteceu, já quebrou completamente. E isso não é funcional. Essa forma de a gente fazer isso não é uma forma funcional de fazer. Eu vou mostrar para vocês como fazer da maneira correta, completamente responsivo e que eu garanto que vai te ajudar muito. O código que eu vou usar nessa aula aqui, a gente vai usar CSS personalizado. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser usar, quem quiser baixar e usar. Mas é um código bem simples que você vai ver que eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. A primeira coisa que eu preciso fazer ainda é aqui, onde eu coloco o texto, que é onde eu digito o texto. E a primeira coisa que eu vou fazer ainda é aqui. Eu preciso dar uma classe diferente para a palavra ou para as palavras que eu quero sublinhar. Então tudo aqui está dentro de um texto, está dentro de uma classe. E eu vou dentro desse texto ditar mais uma classe. Então o texto que eu quero é esse texto sublinhado. Então eu vou colocar aqui, vou começar aqui antes da palavra texto, Eu vou começar a escrever aqui, vou colocar sinal, vou colocar um span, vou colocar class igual, abrir e fechar aqui parênteses, vou colocar o sinal de menor. E vou no final dele, o texto sublinhado, aqui no final eu vou colocar a tag de fechamento do span, E pronto. Agora eu preciso colocar aqui a minha classe, Porque eu escrevi aqui que vai ter uma classe, mas eu não dei um nome para essa classe. Então eu vou chamar essa classe de sublinhado. Então agora essa classe se chama sublinhado. Então dentro do meu texto, esse texto sublinhado recebeu uma nova classe de CSS, chamada sublinhado. E agora tudo que eu editar dentro da classe sublinhado vai ser aplicado apenas a esse texto sublinhado aqui, Então aqui eu vou vir em CSS personalizado e eu vou
eu vou escrever o seguinte, eu vou colocar selector, isso porque se eu quiser ter mais classes sublinhado dentro do meu site com configurações diferentes, eu vou garantir que esse texto que eu vou colocar aqui vai se aplicar apenas a esse. Caso não seja a intenção, você pode deixar sem o seletor. Vou colocar o ponto sublinhado, que eu estou dizendo que o código que eu vou adicionar vai ser aplicado ao ponto sublinhado. Então agora eu estou dizendo aqui que seletor, ponto sublinhado, e eu vou começar a colocar aqui. Eu vou colocar text, aqui ó, só de eu colocar text já aparece aqui ó, text decoration, e eu vou colocar underline, e pronto. Eu já estou ali com a linha inferior adicionada, com o sublinhado adicionado. Agora na frente desse underline, eu posso colocar a altura dessa linha. Então eu posso colocar aqueles 20 pixels que eu tinha colocado anteriormente, ó, 20 pixels. Então agora ele está ali com esse sublinhado com 20 pixels. E eu posso colocar também uma cor. Ó, eu posso colocar aqui direto o código da cor. Então eu vou colocar aqui C1, D8, F5. Pronto. Coloquei aqui o sublinhado, né? Já está quase perfeito perto do que eu quero, né? Eu vou atualizar aqui e olha só como ela já está responsiva, ó. Vou inspecionar e olha só. Quando eu quebro a linha, ó, o meu sublinhado, ele vai... Lembra que antes aquele sublinhado que a gente colocou falso, ele continuava reto aqui, mesmo com o sublinhado aqui embaixo? Agora ele continua funcionando. Só que tem um pequeno problema. Olha só quando eu olho no tablet ou no celular, como esse sublinhado fica gigante, ó. Teria que configurar o tamanho para cada um. Inclusive, ó, se eu diminuir esse texto aqui, ou aumentar, eu vou aumentar esse texto, eu vou diminuir, ó. Esse sublinhado, ele fica com 20 pixels fixos, né? Ele tá sempre com 20 pixels. Por exemplo, se eu colocasse aqui maior, se eu quisesse um sublinhado com 32 pixels, ele ficaria gigante. E quando eu visualizasse aqui no celular, ó, olha o tamanho dele. Ele tá pegando a palavra 100% responsiva aqui embaixo, porque ele tá como sublinhado esse texto sublinhado aqui. E é por isso que a gente vai usar uma unidade de medida diferente. Ao invés de pixels, a gente vai usar o EM. E a gente vai usar o EM porque o EM, ele significa que ele vai ser relativo. Ele vai ser relativo ao tamanho da fonte. Então, eu posso colocar, por exemplo, 0.1 EM. Olha lá, então ele está 0.1 EM. Se eu colocar 0.2, 0.3, 0.4, eu vou deixar aqui em 0.3. E olha que interessante que vai acontecer. Quando eu visualizo na tela de tablet, ele fica proporcionalmente igual quando eu visualizo no desktop. Ele não está da mesma altura do desktop, ele diminuiu, porque a fonte diminuiu e ele diminuiu também. Inclusive, quando eu olho na tela de celular, olha só o que aconteceu. Ele diminuiu mais ainda, porque ele está sempre proporcionalmente, o EM está fazendo ele ficar proporcionalmente ao texto. E aí, para eu fazer o resto das configurações, eu preciso subir, né? Eu preciso que esse sublinhado aqui ele suba para ele ficar pegando atrás desse texto. Caso você queira deixar assim, você pode ficar, né? Pode colocar aqui 0.2 EM, ó, ele vai ficar embaixo da palavra certinha, mas eu quero que ele suba um pouco. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui text underline offset, que é a configuração que vai fazer ele subir ou descer. Então, se eu colocar aqui o offset dele em 20 pixels, ele vai descer 20 pixels. Se eu colocar, por exemplo, 50 pixels, olha, ele vai descendo. Então, eu quero um negativo, né? Só que, novamente falando, para que eu vou usar pixel? Eu posso usar o EM. Então, eu posso colocar um EM, por exemplo. Aí desceu muito. Por quê? Porque ele está descendo a altura da fonte para baixo. Mas como eu quero que ele suba, né, é negativo. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar 0.1 EM, mas é menos 0.1, né? E olha o que aconteceu, a minha linha, ela sumiu. Ela tá pegando um pouquinho aqui, um pouquinho entre um e outro. Por quê? Porque quando a gente coloca a função do text underline offset, ela prioriza em não atrapalhar o texto, vamos dizer assim. Ela não quer esconder no texto, ela não aparece dentro do texto. E para isso a gente tem que adicionar uma outra opção aqui,
que é o Text Decoration. Calma aí, Text Decoration. Colocar o Skip, aqui ó, Skip Ink. Ou seja, vamos dizer aqui que o ink seria onde a letra está aparecendo, né? Então eu estou falando que o Text Decoration, Skip Ink, ou seja, pular onde tem a letra, vai ser não. Digitei o none ali, fechei e agora sim, ó, ele subiu. Ó, posso subir 1.3 aqui, 1.4, 1.5, 1.16. E a partir do momento que eu configurei ele aqui no computador, na tela de desktop, ó, vou atualizar. A partir do momento que eu fiz isso, eu sem medo posso clicar no tablet e posso clicar no celular, que automaticamente ele está sendo responsivo. Isso graças ao EM que eu coloquei. Então, ó, visualizar na tela de tablet, na tela de desktop, no responsivo, ó, eu vou abrir aqui na outra tela e vou ir arrastando, ó. Então a tela cheia, ó, quebrou a linha, ó, que ele está quebrando a linha, está ficando responsivo, foi para a tela do tablet, novamente completamente responsivo, e por aí por diante. Então essa é a maneira de fazer esse texto sublinhado com essa responsividade, né, a maneira correta de fazer. Como eu disse no início, eu falei que seria no Elementor, mas você pode usar esse código aí em qualquer outra ferramenta que aceita esse CSS personalizado, você pode usar fazendo direto na mão. Eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, eu estou postando ele aqui na área de membros do WebProcess, mas também estou postando no YouTube, então independente de onde você esteja assistindo, deixe seu like aqui, deixe sua avaliação aqui embaixo, isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo. Deixe seu comentário, caso você queira sugerir alguma aula, caso queira saber como faz algo, deixe aqui nos comentários. Não posso esquecer também que esse código aqui eu vi no canal do Realeza, eu vou deixar aqui na descrição também o canal dele, então entrem lá, inscrevam no canal dele, tem muitas dicas, né, de Elementor, em inglês o conteúdo, e eu até conversei com ele permitiu que eu fizesse, regravasse essa aula dele em português, né, que eu sei que a barreira linguística, nem todo mundo vai entender ali os vídeos em inglês. Então, assim, muito obrigado a ele também, estou agradecendo aqui, vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer, e a gente se encontra na próxima aula.